Muito bem, Tiago, aqui estamos novamente, agora para a segunda questão. E uma das coisas que tu falaste na tua pregação foi aquilo que o homem deve fazer e deve ser. Não é? Aliás, o título era esse, Como Ter e Ser Homem Bíblico, e surge esta pergunta, não é? O que é ser masculino? Isto, vamos dizer assim, dentro da perspectiva bíblica. E depois, como é que o mundo tem definido a masculinidade? O que é realmente ser masculino para o mundo? Começo por dizer aquilo que não é masculinidade, porque é algo mais próximo para nós. Neste momento nós estamos numa altura em que o que fala mais alto é o estereótipo. Não é? Eu tenho um homem mais magrinho, assim como eu. Eu tenho uma pessoa com dificuldade em ter massa muscular, não é? Ou eu tenho um gordinho e que de alguma forma eu imprimo na minha mente de que ele não é masculino. Masculino é aquele homem, né, segundo aquilo que nós vemos, aquilo que estamos a ouvir, que nos foi ensinado, é alguém muito bem robusto, bem composto, braços feitos, pernas feitas, né? Barba grande. O homem do ginásio. Exatamente. O chamado homem do campo, não é? Calos nas mãos, e isto vai funcionando, isso vai permeando e vai gerando uma ideia de exclusividade, não é? E também descartando o padrão bíblico. Embora este aspecto físico ele vai servir, não é? Ele pode responder a uma demanda do caráter, não é? Mas não necessariamente tem a ver, a definição de masculinidade não tem a ver com isso. Na realidade, a Bíblia não usa a palavra masculinidade, né? Nós estamos a usar um termo para definir o que é o homem, não é? Na realidade, é isto. Então, por exemplo, eu teria um problema se eu dissesse que a masculinidade ela está relacionada única e exclusivamente com a força física e a destreza física. Por exemplo, alguém que está entrevado numa cama deixou de ser homem? Vamos a exemplos mais claros. A velhice já foi o vigor da vida. É algo que todos nós passamos. O homem passa a não ter força nem para mastigar, tem dentes postiços, não é? Usa apoios para andar, muitas vezes. É preciso tomar muito cuidado com as quedas, porque o homem acaba por ter uma incapacidade de manter-se hirto, não é? Então, nós temos aqui um grande problema, porque se vemos que a velhice faz parte de um tempo para glorificar a Deus, então Deus deixou o homem chegar a uma fase em que ele já não é homem. Não é? Então, temos um problema aqui. Então, masculinidade não se resume a isso. Masculinidade tem a ver com caráter, com funções que vêm de um caráter que está relacionado com Gênesis capítulo 2. Não é? E este caráter ele demonstra-se através das funções, do exercício dessas funções. Então, cultivar e guardar, como nós vimos na pergunta anterior, estão completamente relacionadas e até norteando esta função. A ideia de eu trabalho, eu cultivo, eu exerço a minha função em qualquer esfera. Em qualquer esfera. Eu guardo, eu protejo em qualquer esfera. E eu passo a exercer esta função masculina. E aqui vem a questão do estereótipo, que pode ser filtrada um pouco sobre essa questão de que, porque tem o homem esta função de cultivar e guardar, algumas coisas demandarão exercício físico. Então, daí até geneticamente, o homem está mais predisposto a ter uma constituição física melhor do que a mulher. Não é? Vemos aqui uma maior dificuldade da mulher alcançar este nível. Ela vai ter que treinar um pouco mais, não é? E mesmo assim, o seu corpo terá que ser muito bem protegido, porque não está preparado para essa realidade. Já o homem tende a ter esta predisposição. Isto responde ao desenho original de Deus. Deus deu uma função ao homem e capacitou o homem para exercer esta função de cultivar
e guardar. Ok. Sim, muito, muito bom. Realmente, quando usaste esses exemplos da incapacidade de alguns, será que isso fê-los deixar de ser homens masculinos? Foi um bom ponto. Isto também leva-nos a pensar sobre a questão física, não é? O homem, realmente ele não é masculino por causa de ter músculos, mas também não é errado o homem, de alguma forma, cuidar do seu corpo, estar preparado para responder àquilo que Deus quer dele. Exatamente, sim. Aliás, o apóstolo Paulo até parece indicar isto, não é? A Timóteo, quando ele diz exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Obviamente está a fazer a comparação entre uma coisa e a outra. Aquilo que é prioritário, né? Exatamente, que é aquilo que estamos a falar aqui, mas realmente o homem também deve, de alguma forma, cuidar-se fisicamente, não é? Para poder fazer aquilo que Deus quer dele, cumprir as suas funções. Mas parece que o mais importante realmente nisto é a piedade. É o homem poder, ou seja, a sua masculinidade se define ou se vê neste aspecto espiritual ou na sua piedade. Eu até esclareceria, aumentaria e contribuiria um pouco mais para responder nesse sentido, que esta função física, ela pode ser trabalhada, porque em algumas situações o homem precisará, hoje em dia, disto. Nós estamos, por exemplo, num mundo em que somos mais zelosos dos nossos filhos, das nossas esposas. Nós tememos pela sua vida, nós tememos pela dificuldade, não é? E aqui envolve a questão, traz até mesmo a questão de há um perigo. Quem é que vai saltar para defender? O homem ou a mulher? Ainda que pensemos que eu tenho uma faixa preta em casa, não é? E eu seja um skinny, não é? Quem vai ter que saltar primeiro sou eu. Ainda que eu vá parar no hospital primeiro. Mas tem a ver com o exercício da função. Eu vou ter que fazer isto. É a minha responsabilidade de proteger. Guardar é minha. A palavra guardar aí, usada no Antigo Testamento, é a ideia de um cavaleiro que está pronto para a batalha. Ele pode nunca batalhar, mas ele está pronto para a batalha. Ele está investido de alguns artefactos, não é? De disposição física para o fazer. E a sua mentalidade está ligada a essa função. Então, é bom que o homem se prepare para isso? Sim. Eu não digo que o homem estaria focado nisto, porque ele estaria com a motivação errada, porque ele pode até desvirtuar-se da sua função espiritual, mas sim, o aspecto físico servirá a esta função espiritual em algum momento, não é? Alguém que venha fazer mal às nossas filhas tem que se vir, tem que se encontrar conosco, não é? E também porque nós até vemos esse exercício de forma até comum. Por exemplo, nas autoridades de segurança pública, nós vemos isso. Eles estão capacitados para proteger, eles são treinados para o fazer. E às vezes tem que sair para o confronto, para proteger uma sociedade, um grupo de pessoas. Isso significa, agora que lançaste isso, significa, e vou lançar aqui um pouco de polêmica, que os polícias deviam ser homens? Seria bom responder isso dessa forma, desde o ponto de vista bíblico e desde o ponto de vista cultural. Desde o ponto de vista cultural, nós vemos hoje a mulher entrando nessas esferas de choque, mas vemos uma certa limitação. A mulher, em algum momento, será alvo da proteção dos seus próprios colegas. Exato. É natural que um homem é capaz de dar mesmo, sendo um colega de profissão, de dar a sua vida em prol da proteção desta mulher. Vai sair, em algum momento, esta esfera de compromisso que Deus imprimiu no homem, ela vai sair, ela vai gritar. No momento de conflito, as coisas se veem, se consegue ver. Todos nós ficamos totalmente indignados quando vemos uma mulher ser espancada por um homem. A vontade é de pagar com o mesmo preço, não é? Então, este ímpeto foi dado por Deus, está aí. Hoje em dia, o homem utiliza isso para mal, não é? Ele é quem encabeça guerras. Ele não está preparado para receber a ameaça e ter uma atitude de proteção. Ele é quem encabeça a guerra. Então, o pecado afetou
esta função nesse sentido, né? Ele quer fazer-se visto, ele próprio desencabeçando a guerra. Então, voltando a esta questão da polícia, eu vejo uma certa limitação nesta função. Desde o ponto de vista cultural, nós sofremos também uma influência. A modernidade e a pós-modernidade tiraram o padrão de Deus, ou declararam guerra com o padrão de Deus, afetando até a visão do crente sobre esta realidade. Então, quando eu tiro o padrão de Deus aqui, eu vou ter que arcar com essas consequências. Então, eu vou ver mulheres a serem espancadas por homens no exercício de profissão policial. E homens a terem que protegê-la, porque eles vão ter que pagar, vão ter que exercer o seu punho em função da proteção. Então, até numa profissão, o homem vai exercer uma proteção sobre a mulher. E aqui vemos esta impressão de Deus sobre o homem. Então, eu, de alguma forma, diria que vemos isto, está a acontecer, é adequado? Não é adequado. Porque vai trazer algumas implicações sérias. E porque Deus colocou essa função no homem de guardar e proteger. Exatamente. E como Deus sai do centro com estas correntes sociais, filosóficas de modernidade e pós-modernidade, tudo pode acontecer. Eu sei que haverá muitas mais coisas dentro, ou implicações dentro disto, mas por causa do nosso tempo, vamos aqui na nossa segunda pergunta e mais tarde iremos então à nossa terceira questão.